E eu gostaria de começar, antes de mais nada, um fundamento para aquilo que nós vamos falar. Nós estamos, e é um desejo, um clamor no coração de um líder, em levantar homens valorosos, homens que tenham um coração segundo o coração de Deus, um coração disposto a obedecer. Aleluia. E antes de mais nada, nós vamos ver que na história, na palavra de Deus, vocês já podem abrir Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Por que eu estou citando e por que eu vou falar neste ponto inicial? Nós sabemos de Gênesis e Apocalipse. Há dois personagens na Bíblia Sagrada de suma importância. Primeiro é aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda a exaltação, aquele que nós devemos prestar todo o nosso culto, todo o nosso agradecimento, todo o nosso ser. E essa pessoa é a pessoa do Deus vivo. É esse primeiro personagem que dentro deste livro, que muitas vezes é capa preta, outros têm capas de outras cores, mas de Gênesis e Apocalipse, fala de um personagem fundamental, o Criador, Deus. Aleluia. E o segundo, aquele que Deus ama, aquele que de fato Deus fez tudo por amor a este, e Ele fez a sua imagem e semelhança, o homem. Então, se nós olharmos a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus é o amor do Pai, de Deus, para a sua criação, o seu Filho, aquele maravilhoso, aquele segundo a imagem e semelhança de Deus, que Deus pega dele e faz este que é o homem. E nós vamos ver que todo esse conhecimento de Deus, todo esse amor de Deus, Ele quis sempre partilhar e comungar com cada um que Ele fez, e principalmente o homem, a coroa da criação. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Oremos ao Senhor. Senhor, nós agradecemos porque nós falamos com este nosso querido Pai, nosso Deus, o Senhor Supremo, o Senhor da nossa vida. Nós estamos aqui, Pai. Nós sabemos que foi o sopro do Senhor quem nos fez. O Senhor lançou uma palavra e tudo se fez. O Senhor ministrou a terra e ali o Senhor fez do homem do pó da terra e soprou neles nas narinas o fôlego de vida. O Senhor pegou elementos céus e terra, fogo e água, e fez toda essa maravilha toda, e trazendo para fazer o homem a sua imagem e semelhança. E nós agradecemos, ó Pai, porque nós somos feitura das Tuas mãos. Nós temos este privilégio de estarmos agora ouvindo a Tua palavra. Estamos de pé para poder ministrar aquilo que o Senhor já nos ensinou há muito tempo. E nós abrimos o nosso coração, Pai, e dizemos: Senhor, nós Te amamos e nós Te adoramos. Aleluia. Porque Tu és o Senhor da nossa vida, e sem o Senhor nós não somos nada. A nossa carta de amor no nosso coração é escrita por Ti mesmo, Pai. No nosso coração também anseia e palpita por Ti, que é o Senhor da nossa vida. Muito obrigado, Pai. Nós Te amamos, nós Te adoramos e bendizemos o Teu nome, porque nós sabemos também que o Senhor nos escolheu primeiro para sermos, através do Teu Filho amado, Jesus Cristo, o Seu Filho também, adotados por Ti, Pai, mas tendo as condições de termos o privilégio em Te servir e Te servir em espírito e verdade. Aleluia. Em nome de Jesus nós Te adoramos e bendizemos. Amém. Em capítulo 6 nos diz assim, de início: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra que passais a possuir,
para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que te bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. No versículo 4 nos diz assim: ouve, Israel, o Eterno é nosso Deus, o Senhor, o Eterno Senhor é um. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas posses, ou de toda a tua força, todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria, onde há grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de todo bem, que tu não encheste, poços cavados, que tu não cavastes, e vinhas e olivais, que tu não plantastes. E quando comeres e te fartares, guarda-te, e que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses dos povos que houver à roda de vós, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua sobre a face da terra. Não tentareis o Senhor vosso Deus, como tentaste em Massá. Diligentemente guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, como também os seus testemunhos e os seus estatutos que te tem mandado, e farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te sucedas e entres e possua a boa terra sobre a qual o Senhor jurou a teus pais, para que lance fora todos os teus inimigos diante de ti, como o Senhor tem dito. Quando teu filho te perguntar pelo tempo adiante, dizendo: quais são os testemunhos, os estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, e o Senhor fez sinais grandes e pequenas penosas maravilhas, melhor dizendo, no Egito, a Faraó e a toda a sua casa aos nossos olhos. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. E o Senhor nos ordenou que fizéssemos todos esses estatutos para temermos ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de fazer todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Está aí o capítulo 6, tem o capítulo 7, 8, 9, em diante, 10, 11. E 11 ele dá o relato de novo, ele dá uma ênfase a respeito dessa questão. E nós adentramos neste ponto porque é um fundamento para toda a nossa carreira no caminho de Deus, para todo o propósito que nós queremos servir a Deus, todo o propósito que nós queremos fazer. Deus já deixou registrado em sua palavra tudo aquilo que o homem deveria fazer, para guardar os mandamentos, os testemunhos, os estatutos, os preceitos do Senhor, e deles ensinar aos filhos e filhos todos os dias da vida,
para que os dias sejam prolongados, para que sejamos felizes, para que tudo seja bem sucedido, em tudo que pisar a planta do seu pé, aonde você colocar as mãos. Deus passou todas essas informações para o povo de Israel. E nós adentrando para a história avante, nós vamos ver na Torá, que é o livro dos judeus, que é o Pentateuco para nós, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Logo em seguida nós vamos adentrar também e vamos ver um homem que se uniu muito a um homem temente a Deus, que era Moisés. O livro logo em seguida vem Josué, e depois nós vamos ver o livro de Juízes. E no livro de Juízes, propriamente dito, o povo nessa época começou realmente a quebrar esses preceitos, a afastar-se de Deus, a não considerar este fundamento que Deus tinha dado para que fosse bem sucedido em tudo que fizesse. Muitos juízes, muitos entraram, levantados por Deus. Mas por quê? Esses juízes foram colocados pelo Senhor para um propósito unicamente de voltar o povo para aquele governo teocrático, o governo de Deus, para depender dessa comunhão com Deus, de fazer a vontade do Senhor, de comungar com o Senhor. Mas o povo naquela época era o tal de acertar e errar. No momento que Deus levantava um juiz, aquele juiz vinha da parte de Deus para a correção do povo, para a orientação ao povo, e o povo se curvava diante do Senhor e se arrependia e voltava aos preceitos, aos mandamentos, como Deus já tinha determinado, que o povo de Israel já bem sabia. Mas dolorosamente, quando a morte de um juiz, ou quando a saída de um juiz, porque o juiz não era uma pessoa que ficava permanentemente, não era um ofício lá do lado com relação à questão de ser permanentemente colocado. Deus sempre levantava, dava oportunidade para muitos para ser, e Deus levantava muitos para levar a palavra do Senhor, para a correção do povo, para o povo se humilhar. Quando a morte deste, o povo se corrompia novamente, virava as costas para Deus e voltava a fazer coisas que não deviam, buscavam os deuses estranhos. E eu anotei um assunto que eu queria ler para vocês, que está num dos comentários da Torá, comentário judaico do Rabino, que ele cita fazendo essa alusão de Deuteronômio 8:18, nos diz assim: mas antes, versículo 8, versículo 18, mas antes te lembrarás do Eterno teu Deus, porque é Ele quem te dá força para conseguires riquezas, a fim de confirmar sua aliança que jurou a teus pais, como faz hoje. Deus frisou claramente: guarda-te e que não te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Israel estava sucumbindo por muitas das nações idólatras em volta. Ele não tinha como, não era uma nação, era um povo até sem condições, débil, pequeno, frágil. Mas Deus entra na história de Israel. Deus entra para direcionar o povo para os preceitos do Senhor, para que ele seguisse os padrões celestiais e não os padrões das nações. E Deus fala claramente, e um dos comentários que ele cita aqui: e se te esqueceres do Senhor teu Deus, essa frasezinha apenas. Olha o que o autor ele cita aqui: